Agradeço a Deus pela vida e pelas oportunidades. Agradeço a Jesus, nosso irmão mais evoluído, pelos seus exemplos, pelas lições que ele nos trouxe. Agradeço também a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos. Esse, como podemos ver, tem por título: Por que, ao reencarnar, esquecemos o passado? Na questão 392 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Respondem os espíritos: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ele ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Receber um corpo, nos ensina o Espírito Emmanuel, no livro Missionários da Luz. Receber um corpo nas concessões de reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos e redentores. Por isso que o esquecimento do passado, ou examinando o esquecimento temporário do passado no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. Nós, claro, somos muito curiosos, gostaríamos muito de saber quem fomos na reencarnação anterior, principalmente se tivermos sido alguém famoso ou alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Se fomos alguém que passou despercebido, a gente talvez não se interessasse muito, A curiosidade ela é movida, infelizmente, ainda pelo orgulho, e nós somos muito orgulhosos, Surgindo semelhante período entre o berço, que lhe configura o início, e o túmulo, que lhe demarca a cessação, é justo aceitar-lhe o caráter acidental, não obstante, se lhe reconheça a vinculação à vida eterna. Nós somos espíritos imortais. Depois de criados por Deus, nós nos tornamos eternos também, porque nunca mais iremos morrer. Viveremos eternamente. Não somos eternos. Deus é eterno. Deus é o incriado. Mas depois de criados por Deus, a gente vai viver eternamente. É forçoso ponderar o impositivo de recurso e aproveitamento, tanto quanto nas aplicações da força elétrica. É preciso atender ao problema de carga e condução. Encetando uma nova existência corpórea, para determinado efeito, a criatura recebe desse modo implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas. E para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural, como recurso básico, de vez que, em muitas ocasiões, dorme em pesada letargia, muito tempo, antes de acolher-se ao abrigo materno. Na melhor das hipóteses, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelida ao sono relativamente profundo quando perdura a vida fetal. Em ambos os casos, existe a prostração psíquica, nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhes reaviva a experiência terrestre. Temos, assim, mais ou menos 3.000 dias de sono induzido, ou hipnose terapêutica, a estabelecerem enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, as quais, acrescidas às consequências dos fenômenos naturais, de restringimento do corpo espiritual, no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado, para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. Nós não ficamos, então, com a nossa mente aclarada com relação ao que fizemos anteriormente. É como se iniciássemos agora. E, de fato, estamos iniciando agora um novo período na nossa vida como espíritos imortais que somos. E como todo esse tempo é ocupado em prover-se a criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si próprio,
É compreensível que toda criatura vagueie na adolescência como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes. Ele vai acordando gradativamente na situação transformada em que a vida lhe propõe a continuidade de serviço, devido à regeneração ou à evolução clara e simples. Na essência, é o que verdadeiramente acontece, porque pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo, na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou, sem a lembrança daquilo que fez anteriormente. Isso vai lhe regravando no ser em forma de tendências inatas e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens, as dificuldades, com as quais se ache afinizado ou comprometido. Muda então a fachada, mas a dificuldade continua, porque eu permaneço sendo o mesmo espírito, muito embora a minha feição será diferente. Então, na minha próxima reencarnação, eu não terei essa aparência que eu tive nessa reencarnação, mas eu serei o mesmo espírito. As lembranças que eu tenho dessa reencarnação, daquilo que eu tenho feito aqui, eu não terei na próxima reencarnação, mas elas estarão arquivadas em mim. E quando houver a necessidade, eu reativarei essas memórias. Muda então a fachada, mas a dificuldade continua. A moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luz da imortalidade. Assim é que mantidos são, infelizmente, o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, e nem a paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Cada criatura, nos diz o Espírito André Luiz, nasce na crosta da terra para enriquecer-se através do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se, conquistando a vida maior. Por isso mesmo, Jesus asseverou que o maior no reino de Deus é aquele que converter-se em servo de todos. Muito bonito isso que o André Luiz nos fala, porque realmente vemos hoje, através da situação que a gente atravessa, que é a pandemia, os cientistas estão literalmente, de corpo e alma, afundados nos laboratórios para a criação de vacinas que possam ajudar a coletividade. Nada mais é do que justamente isso, né? O indivíduo, ele se enriquece quando ele passa a trabalhar em prol da coletividade. O Emmanuel, no livro Missionários da Luz, ele diz assim, que existem companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa, ou seja, ao reencarnarem em apostolado de serviço e iluminação, quase dispersam o nosso concurso, porque já tem uma evolução. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Temos os mais diversos tipos e classificações de espíritos. Portanto, uns, ao reencarnarem, não precisam tanto da ajuda dos espíritos superiores, e outros precisam, e precisam muito. Por isso que nós, pela bondade de Deus, nos esquecemos, ao reencarnarmos, das nossas reencarnações anteriores, para que a gente tenha como um recomeço, mas sem perder as conquistas que tivemos anteriormente. Nenhuma conquista minha, nenhuma conquista sua está perdida. Ela está apenas na memória, aguardando o momento exato para que ela apareça, para lhe ajudar no seu processo de transformação em um espírito melhor. Procuremos, se o amigo e a amiga se interessou, procuremos nos informar mais a respeito desse assunto,
porque ele é bem interessante, bem atual, bem complexo. E vai responder certamente às nossas indagações, porque nós temos muita curiosidade. E entender por que a gente esquece aquilo que fez anteriormente. Deus quis que assim fosse exatamente para que a gente, frente a frente a um inimigo, a gente não visse nele um inimigo. Mas, ao estarmos frente a frente com alguém que tivemos um problema anterior, a gente não se sente bem. Você não consegue compreender o porquê, mas você não se sente bem perto de uma pessoa e se sente muito bem perto de outra pessoa. Então, graças a Deus, nós nos esquecemos quem é aquela pessoa, principalmente se for algo ou alguém que nos faça sentir mal quando estiver perto dele. Era isso, amigos e amigas, que eu tinha para esse vídeo. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz.